Paz do Senhor, meus amados irmãos, Evanilson Davi, no canal Chega Mais Perto, né? E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós chegaremos mais perto da sua palavra hoje, que está escrita em Neemias. Vamos ler sobre Neemias, tá? Nós vamos ler fragmentos do livro dele, do livro todo, mas vamos usar o texto inicial de base em Neemias 1, versículos... Vou iniciar do 1 também, tá? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens em Judá. Então lhe perguntou a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Continuando aqui, versículo 4, né? Quando ouvi estas palavras, Neemias fala: eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Senhor, diante do Deus dos céus. Eu disse, né? Senhor, ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Vamos parar um pouquinho aqui por enquanto, meus irmãos. Vejam só, para que a gente se situe, entenda o que acontecia, de novo, o povo de Israel recebeu um castigo, né? De novo, o povo escolhido de Deus recebeu um castigo, tá? E o castigo foi o exílio. Foram exilados, né? E o motivo do castigo foi o quê? Se não o mesmo motivo de que nós recebemos castigos hoje, senão por o quê? Desobediência, né? Nós somos o povo de Deus de hoje. E eles, de antigamente, eles são o povo representativo o povo que representa o povo escolhido de Deus, os judeus, os israelitas, pois Deus escolheu essa nação para mostrar o seu grande poder, a sua grande força, desde sempre, né? E nós somos esse povo escolhido de Deus hoje, tá? E assim como eles desobedeciam a Deus, como eles transgrediam a palavra de Deus, nós fazemos. E claro, nada disso fica sem consequências. Deus nos mostra isso na Bíblia, aqui em Neemias. Nós vamos entender isso também. Deus nos mostra isso em muitas partes da Bíblia, mas uma delas é aqui, em Neemias, né? Enfim, então o que aconteceu foi isso. O povo foi exilado, né? O povo sofria, o povo foi conquistado, foi dividido pelo pecado inicialmente o pecado de Saul, né? E aí o povo se dividiu em Reino do Norte, Reino de Judá, Reino de Israel e Reino de Judá, né? Reino do Norte e do Sul. E, enfim, depois disso foram divididos, conquistados e desfeitos, né? Como um castigo por desobediências. E chegou o momento em que Neemias, que era um homem temente a Deus, né? Quis saber da situação de Jerusalém como estava. E Neemias também era um cativo. Neemias era um cativo. E ele tinha uma posição boa onde ele era cativo. Ele era um copeiro-mor. Ele era o chefe dos copeiros do rei, né, do rei da Pérsia. Artaxerxes, o nome dele. E aí, era um homem que temia a Deus, né? E se compadeceu da situação de Jerusalém, de como Jerusalém estava destruída, em miséria, o povo restante em miséria. E aí ele sentiu no coração de fazer o quê? Alguma coisa. De fazer alguma coisa de boa por aquele povo, né? Pelo povo dele, tá?
Neemias decidiu então, sentiu no coração dele, Deus colocou no coração dele, que as muralhas de Jerusalém deveriam ser reconstruídas. E assim ele começou a se preparar para isso. Copeiro Mó, ele era uma pessoa, então, nós podemos entender de que ele era uma pessoa líder. Ele era exercia uma liderança. Ele era uma pessoa, então, inteligente. Uma pessoa que planejava, que fazia as coisas de acordo com um planejamento, com uma lógica, com um sentido bem direcionado, né? Podemos entender isso? Sim. Né? Então, para que nós entendamos melhor aqui, observe uma coisa, né? Quando Neemias soube disso, nós sabemos que ele era inteligente, nós sabemos que ele tinha uma posição de que teria contato com o rei, né? E que ele era inteligente. Quando ele soube disso, quando Deus colocou no coração dele pela reconstrução, então ele fez algo muito interessante. Que nós vamos ver aqui, foi que nós vamos ver onde acabamos de ler, né? De que ele orou a Deus, de que ele jejuou por vários dias e que ele orou a Deus. Então entendemos o seguinte: como uma pessoa inteligente, a primeira coisa que ele fez foi entender de que não era ele que iria reconstruir aquele templo, aquela muralha, a cidade de Jerusalém. Que não era ele que iria reconstruir ele mesmo, dentro do coração dele, ou as situações ao redor dele que estavam destruindo tudo, fazendo ele sofrer, fazendo toda a família sofrer. Ele entendeu que quem reconstruiria seria Deus. Ele entendeu isso. E quando ele entendeu isso, as primeiras ações dele foram: chorou, porque estava triste, mas orou, pedindo a Deus resultado, permissão, para que tivesse bons resultados, e jejuou. Ele trabalhou buscando a Deus. Ele trabalhou querendo que Deus o ajudasse em tudo, porque sozinho ele não faria. O que quero dizer com isso? Que somos nós assim. Entendem o que eu quero dizer? Nós precisamos reconstruir aquilo que é importante para nós. E nós não conseguimos fazer da nossa força. Não conseguimos fazer sozinhos. Precisamos buscar alguma ajuda. E a primeira ajuda é de Deus. A primeira ajuda é agradando a Deus em tudo que ele necessita, em tudo que ele deseja da gente. Que a gente admita que somos dependentes dele. Porque, como no pecado, como decidimos pecar e nos afastar dele, nós estamos dizendo, né? Não, olha, o senhor está errado, o senhor não está tão certo assim, e aí eu quero me afastar um pouquinho, eu quero pecar agora. Entendem isso? E aí depois disso vem o quê? O exílio, vem a tristeza, vem a cobrança, vem o peso de Deus. E aí você diz: por que Deus tem que me castigar? Por que Deus tem que fazer isso? Obedeça. E aí se considere uma pessoa grandiosamente importante para Ele. Porque Ele quer você salvo, Ele quer você nos caminhos dEle. Entende isso? Porque se você não estiver nos caminhos dEle, como o povo de Israel, sempre se desviando, sempre saindo dos caminhos dEle, mas sempre sofrendo as consequências, sempre indo para exílio, sempre sendo conquistado por outros povos, mas nunca destruído completamente. Porque Deus ama aquele povo, mas não quer que eles saiam do caminho de Deus. Deus nos ama, mas não quer que saiamos do caminho dele. Por isso ele coloca a gente sempre em lugares que, olha, que a gente perceba, enxergue. Se tu for por esse caminho aqui, se tu desviar do meu caminho que leva a mim, tu vai sofrer. Entende? Deus está sempre dizendo isso para nós, nos provando isso sempre. E claro que a gente deve entender, né? Então as coisas que Neemias fez foi isso. Preparou o seu caminho diante de Deus. Fez jejum, fez oração, se humilhou, mostrando que Deus é conhecedor de tudo, né? Em segundo,
na caminhada, ele conseguiu, com isso, ele conseguiu a autorização do rei Artaxerxes. Não é exatamente o mesmo de 300, mas o de 300 também é mencionado na Bíblia, em outro momento, não agora, né? Mas ele conseguiu o favor do rei, com humildade, dizendo: rei, se os... está aqui, né? No versículo 4 do capítulo 2 de Neemias, né? Ele chegou na presença do rei, né? E o rei viu ele entristecido e disse: olha, se tu estás triste assim, não estás doente, só pode ser uma tristeza de coração. Então, o que tens? Pede-me. Mais ou menos isso, né? Ele fala um pouquinho aqui antes, no capítulo 2. Mas no versículo 4, o rei disse: o que você me pede agora? Então, orei a Deus, Neemias, orei a Deus dos céus e disse ao rei: se for do seu agrado, se for do agrado do rei, e este seu servo encontrou favor na sua presença, peço ao rei que me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Ele pediu ao rei que reconstruísse, mas antes tinha feito a oração e o jejum para que Deus convencesse o rei, para que Deus desse a ele favor, não é isso? Esse favor. Significa que ele usou de inteligência também na hora de falar com o seu superior, na hora de falar com o rei, não é isso? E usou o cargo de confiança, pediu que o rei o permitisse ir, e ele conseguiu a autorização. Além da autorização, ele pediu cartas de apoio ao rei, que deu, não é isso? Ele pediu cartas de apoio. Nessas cartas de apoio, ele pedia que o povo que morasse ao redor ali, de onde ele reconstruiria, lhe cedesse material. Sabe, ele pediu isso ao rei. Disse: rei, me dê umas cartas de recomendação para que esse pessoal possa me entregar o material de reconstrução possível. E assim ele fez. E aí fez uma investida lá, uma inspeção nos muros, nas muralhas, né? E um detalhe interessante é que no capítulo 2 ainda, no versículo... perdão aqui, só um minutinho. No versículo 12. Me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto no coração para fazer em Jerusalém. Uma coisa interessante é de que ele decidiu tudo isso sozinho no coração dele. A preparação veio no coração dele e ele não declarou a ninguém. Mas foi fazer uma inspeção de como estavam os muros para ver o que precisava, né? Uma coisa interessante também é de que a gente não deve declarar a todas as pessoas aquilo que tem no nosso coração, todos os projetos, porque vai haver resistência. E Neemias sofreu resistência. Ele sofreu resistência externa dos inimigos de Jerusalém, quando chegou lá, e depois ele sofreu resistência interna. Resistência interna são quando nós decidimos a reconstrução do nosso muro, a reconstrução da nossa presença com Deus, de que vamos guiar a Deus, de que vamos servir a Deus, de que vamos fazer aquilo com que fomos criados para fazer, criados pelo próprio Deus, para cuidar das coisas de Deus, para adorar a Deus, para servir a Ele. E aí nós decidimos reconstruir esse muro que veio do nosso nascimento, da nossa formação, né? Que era já lá, era já feito. Nós fomos criados para servir a Deus. E aí nós decidimos, vamos servir a Deus agora. Vai haver resistência inimiga, sabe? Inimiga e como lá em Jerusalém, vamos ver aqui, existiam 3 nomes, deixa eu ver aqui, Sanbalat, Tobias e Gesem, eram a resistência. São pessoas, líderes de ao redor que tinham resistência. Não queriam que as muralhas de Jerusalém fossem reconstruídas. Significa que quando a gente decide seguir a Deus, nós estamos reconstruindo as nossas muralhas.
mas vão haver resistências ao nosso redor. E quando digo ao nosso redor, são de coisas próximas, de pessoas próximas, de situações próximas, no nosso trabalho, no nosso convívio social, na nossa família. Sanbalate, Tobias e Gesem vão resistir, começar a não acreditar naquilo que decidimos fazer na nossa reconstrução de vida, de pessoas, não é isso? E isso é uma resistência que vem com efeito. Elas vêm com efeito. Como foi que Neemias conseguiu vencer isso? E aí nós vamos para o capítulo 4 agora, nos versículos, deixe-me ver aqui, nos versículos 16. Vamos iniciar dele, capítulo 4, versículo 16. Sanbalate ameaçava, né, a Neemias e a construção o tempo todo. Daquele dia, está escrito assim, daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura, enquanto construíam. Quando houve resistência externa, quando houveram as pessoas tentando desestimular você da sua reconstrução, daquilo que Deus diz que você faça, refaça para que tudo seja restabelecido como era, para que você seja abençoado, não é? Neemias enfrentou isso, fazendo a construção, nós nos reconstruindo a nós mesmos e lutando. Não lutando exatamente, mas preparando-nos para lutar, com as armas em punho, com aquilo que se fosse necessário, usariam. Entendem isso? Ele se preparou dessa forma, humanamente, inteligentemente. E certo de que Deus era quem o havia enviado, né? Certo de que Deus era quem havia posto, porque Deus era quem havia posto ele naquela condição, naquela posição, porque tudo veio de Deus. E ele consagrou tudo a Deus naquele início. E o fim disso era para Deus também. Vamos entender agora, né? Capítulo 6 do livro de Neemias, versículo 15. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, né? Em 52 dias ao total. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi a intervenção do nosso Deus que fez aquela obra. E aí, meus irmãos, chegamos aqui à conclusão do que Deus disse que seria, do que aconteceria, não é? Deus fez com que a conclusão daquela obra se acontecesse. Deus permitiu com que aquela conclusão daquela obra acontecesse. Assim como Ele faz conosco também. Quando Ele diz que nos quer nos caminhos dEle, a nossa reconstrução também será concluída pela permissão de Deus. No entanto, é claro que após a construção, houve aqui um objetivo final e principal, tá? Quando Neemias decidiu reconstruir lá, ele tinha um propósito muito maior, que era o restabelecimento do povo para a adoração a Deus, para a adoração ao verdadeiro Deus, porque Deus tinha esse propósito desde o início. Entende? Neemias, quando decidiu que reconstruiria o templo do Senhor, a cidade, o muro da cidade ali, ele sabia de que teria um propósito maior, não era viver por viver e estar bem lá e gozar de todas as coisas, porque nisso o povo de Jerusalém, o povo de Israel já fazia. Entendem isso? Eles já se casavam com mulheres proibidas, eles
já se davam em casa, festejavam. E em tudo isso eles iam se desviando do caminho, eles iam se desviando da palavra de Deus, né? Até receber o castigo de novo, se arrepender de novo e voltar de novo. Enfim, um ciclo. Um ciclo, de fato um ciclo. No entanto, o objetivo de Neemias era de reestabelecer a Deus como o rei da nação, o verdadeiro e único Deus de todo o mundo, o criador de tudo. Ele sabia que era, e ele foi com esse objetivo. Quando nós decidimos servir ao nosso Criador, servir a Deus que nos fez, nós temos que ter esse objetivo também. Entendem isso que eu quero dizer? Não é para que a gente fique bem em tudo, regozije e vá criar boas coisas e viver como viviam os judeus antes de serem castigados, em orgias, em festas, vivendo somente para nós mesmos. Não é esse o objetivo. Entendem isso? Quando a gente decide fazer com que o nosso muro seja restabelecido, nós estamos dizendo que vai ser para Deus. Entendem isso? E não para que a gente viva segundo os nossos conceitos ou os nossos prazeres, porque se for, então haverá de novo uma queda de novo, ter o exílio de novo, ter que se arrepender outra vez, ter que buscar a Deus outra vez para poder ser salvo, né? Entendem isso que eu quero dizer? Nós temos os nossos muros para reconstruir e que eles tenham um propósito grandioso, muito maior do que a nossa vida, que seja para Deus. E aí sim ele vai ser reconstruído e firmado direito. Entendem isso? E aí quando Deus reconstrói o nosso muro, reconstrói a nossa vida, e aí nós começamos a dizer: Senhor, já tem um pouco tempo para o Senhor, eu quero curtir um pouco, eu quero desviar aqui, eu quero ir para aquele lado. Não vai mudar. Cai de novo, reconstrói de novo, até um momento em que não poderá ser mais feito isso, né? Vocês entendem o que eu estou dizendo? A reconstrução do muro, a reconstrução das nossas vidas, que foi feita para isso, porque o nosso nascimento foi feito para servir a Deus. Nós devemos reconstruí-lo e não para servir a nós mesmos, ou porque a nossa alma ela é religiosa de alguma forma. Ou ela serve a Deus, ou a algum Deus servindo a nós mesmos, ou ela serve a nós mesmos. Entendem isso? Nós nos colocamos como deuses e dizemos: eu quero curtir, quero viver. Somos os nossos próprios deuses e estamos na religião de nos adorar. Entendem? E Deus não aceita isso. Ele aceita que adoremos apenas a Ele. E a esses concede a vitória real. Tá, meus amados? Então, o que nos fica firme aqui? Como podemos resumir disso tudo, né? O que nós aprendemos com Neemias e a reconstrução do Muro de Jerusalém? Quando decidimos fazer alguma coisa, uma reconstrução, iniciamos com fé, com oração, com jejum, pedindo a Deus. Pedimos uma autorização, né, a Deus para que faça isso, tá? Fazemos um planejamento, porque Neemias fez isso, ele era um líder nato, então ele tinha um planejamento, não contou a ninguém, né, do que ia fazer direito, somente as pessoas que importavam, como ao rei, né? Ele conseguiu unificar, ele conseguiu um grupo, né? Não foi falado, mas ele conseguiu um grupo para que fosse feito isso, também um grupo de israelitas. Ele liderou eles, enfrentou os problemas externos, que eram as pessoas ao redor, os povos ao redor, né? E enfrentou também, não foi mencionado, mas problemas internos, que foi com o próprio povo de Israel. Eles começaram a se questionar, a discutir em algumas coisas. E esses problemas internos seriam como nós enfrentamos os problemas dentro da nossa própria mente. Entende? Mas que também tem que ser enfrentados, tem que ser vencidos para que o Senhor venha, para que o Senhor reine sobre nós, sobre nosso muro, sobre nossa vida, né? E, claro, ao final do muro reconstruído, houve um restabelecimento do culto ao verdadeiro Deus. O objetivo foi sempre esse, de Neemias. Houve o restabelecimento do culto ao verdadeiro Deus. As escrituras foram novamente lidas
E o povo começou a se firmar em Deus. Então, quando a gente vai reconstruir o nosso muro, devemos ter esse objetivo, nos firmar em Deus, para o culto a Ele, para servir a Ele e dar muito mais salvação a Ele. Entende? Salvar as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso alcance, para Ele, não é? Então, diversas etapas foram vencidas até que os muros fossem construídos, mas desde o início até o fim, de um início até o fim, Neemias entregou tudo nas mãos de Deus. Tudo. Após a construção, junto com Esdras, não foi mencionado, mas ele liderou o povo em um renovo espiritual. Houve confissão e arrependimento e renovação de aliança com o Senhor. Esse é o grande objetivo principal, entende? Neemias é um exemplo de alguém que buscou agradar a Deus em todas as suas fases, né? No clamor, na ação, na estratégia e na adoração. Seu objetivo era que toda a glória fosse do Senhor. E por isso obteve vitória sobre cada desafio que veio. Quando a gente decide que vai ser para o Senhor e faz segundo o Senhor nos instrui, a vitória vem. Seremos vitoriosos em tudo. E não obteremos aquela vitória que vai nos trazer peso no coração, cansaço de consciência, tristeza no futuro, consequências ruins depois. Não. Vai ser uma vitória real e completa. Entenda isso? Quando a gente coloca tudo diante de Deus e faz para Deus. E não com o objetivo oculto lá de que seja para nós. Não. Não. O objetivo é para Deus. E aí a vitória vem. Amém, meus amados irmãos? Que a mensagem do Senhor nos fale de forma concreta aos nossos corações, que nos ensine, que nos instrua e que nos leve até o objetivo final, que é a salvação. Amém? Até o próximo vídeo.